Boa noite, gente, tudo bem? Como estão? Minha última palestra deste ano. Graças a Deus. Tomara que hoje vocês estejam novamente todos aqui. É isso aí. Então, para trazer uma mensagem para vocês, de fim de ano e para um novo começo de ano, eu quis trazer essa palestra para falar de renovação. Só que é uma palestra meio diferente, tá? Vou falar de renovação, mas para renovar, a gente precisa colaborar. Antes de falar sobre isso daí, eu vou falar um pouquinho de um missionário. Esse missionário é Jesus. Mas Jesus não é o Filho de Deus? Todos nós somos, né? Todos nós somos filhos de Deus. Mas Jesus foi um dos filhos de Deus que se tornou missionário. É uma missão muito importante. Então vamos falar um pouquinho de Jesus, antes de começar a falar de renovação. Muitos missionários, vieram à Terra. Mesmo antes de Jesus, nós tivemos muitos outros. Moisés foi um missionário. Muitos outros que a gente teve. E depois de Jesus também, outros missionários. Mas somente um desses missionários conseguiu aliar a palavra falada com os fatos acontecendo. Só um conseguiu aliar os fenômenos da vida eterna com esses princípios da moral mais pura, mais simples, mais extremamente elevada. Este foi Jesus. Foi Jesus o único que conseguiu fazer isso. Ele falou: existe a vida eterna, a alma é imortal. E eu vou provar para vocês. Foi o que Jesus fez. Então, por causa de tudo isso daí, a doutrina que Jesus trouxe é a confirmação do quê? Primeiramente, do amor. A mais pura e simples expressão que Jesus trouxe para nós, o amor. A sua doutrina também é a confirmação do progresso que o homem precisa ter, tanto progresso moral como espiritual. A sua doutrina também é a confirmação da imortalidade da alma. Foi isso que Jesus queria provar, que a alma é imortal. A sua doutrina também é a confirmação da vida eterna, que ele não se cansava de pregar, de anunciar, antes e depois de ter feito com que Jesus tivesse uma morte tão cruel na cruz. Aí eu pergunto para vocês, por que será que Jesus se submeteu a todas as torturas pelas quais ele passou? Por que ele se submeteu àquela morte tão cruel? Alguém já pensou nisso? Ah, foi porque Deus mandou? Não foi porque Deus mandou. Vamos entender um pouquinho o que é esse sacrifício e essa morte de Jesus. Então, com o sacrifício que ele teve e a morte dele, Jesus quis provar definitivamente, é definitivo, eu vou provar, que não tem poder, não tem autoridade nenhuma, não tem elementos capazes de destruir a vida criada por Deus. Foi isso que Jesus quis provar. Vida que se manifesta temporariamente na terra, que sobrevive à lei do túmulo. Ele disse: eu vou provar. E para eu provar, vocês vão ter que me matar e eu vou ter que voltar vivo. Não foi o que ele fez? Então ele foi o único que falou e provou. Ele aliou a palavra aos fatos. Então, Jesus provou que a morte não é o fim do homem. Jesus provou que a morte não é o fim do homem. Quando ele morreu e voltou do túmulo, ele provou: morte não existe. A morte é apenas do corpo material, porque o espírito, a alma continua viva. Ele provou que a fé, a vontade, a razão, o entendimento são invulneráveis à espada.
com o seu sacrifício e a sua morte também, Jesus provou que o sentimento de cada um, provou que a vida que cada um tem, não depende da nossa capacidade orgânica, não depende das células orgânicas, porque a nossa vida real não é aqui, aqui é temporário. Foi isso que ele provou, né? As células orgânicas são apenas instrumentos da ação exterior, quer dizer, a gente precisa desse corpo para viver aqui, certo? Mas a nossa vida verdadeira é em espírito, foi isso que ele provou. Então, o sacrifício e a morte de Jesus foi para provar isso. E foi também a véspera do triunfo. Do triunfo de Jesus? Não. Foi a véspera da vitória do seu ideal. E qual era o ideal de Jesus? O ideal de Jesus era a sua religião. Mas a religião que o homem transformou? Não. A religião de Jesus era o amor que nos religa a Deus. Essa é a religião de Jesus. E foi por isso que ele se sacrificou e morreu do jeito que ele morreu. Para provar para a gente que o que ele estava falando era realmente verdade. Então existiam muitos outros missionários, mas nenhum deles se deixou matar e voltou para provar que a vida espiritual existe. Só Jesus fez isso. Por isso que ele é o mais importante. Ele provou também que é preciso destruir para renovar. Então, só se renova aquilo que está de alguma forma destruído. Vocês já passaram às vezes por uma doença muito difícil, ou por algum problema muito difícil que você parece que você chegou lá no fim do poço, que você está extremamente destruído, e aí de repente você se renova, tira forças não sei de onde e começa tudo de novo? É isso aí. Então, renovar é primeiro se destruir, para depois melhorar, né? Essa é a quinta lei das leis naturais de Deus, a lei da destruição, que aliás é uma próxima palestra, que eu vou fazer no livro que eu comprei aqui. Eu comprei aqui no sebo de vocês, Leis de Deus Eternas e Imutáveis. Então são as 10 leis naturais de Deus, não tem nada a ver com o que Moisés falou nos 10 mandamentos. São as leis naturais de Deus. Então o que é a lei da destruição? A lei da destruição diz assim: é necessário que tudo se destrua para renascer e se regenerar. É assim que acontece na natureza. Essa é a lei da destruição. O que muitos chamam de destruição, a providência divina chama de transformação, cujo objetivo é somente a renovação e o melhoramento dos seres vivos. Por exemplo, a lagarta, ou seja, a borboleta já nasce borboleta? Não. Ela fica naquele casulo, daí ela passa por um momento que parece que ela vai ser destruída. E aí nasce aquela linda borboleta. Então é assim que acontece com a natureza, né? Então renovar é o mesmo que tornar-se novo outra vez, é o mesmo que regenerar, consertar, recuperar, mas sempre para se tornar melhor. Isso está escrito nos evangelhos, né? Lá em Coríntios está escrito: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova a cada dia, dia após dia. Essa questão de renovar-se já vem sendo falado desde a época de antes de Jesus. Lá em Coríntios, Paulo, nas cartas aos Coríntios, mandou isso daí. Mas essa renovação que ele fala é uma renovação do nosso homem interior, que se renova dia após dia. Eu vou ampliar esse homem interior, esse dia após dia, que se renova a cada reencarnação. Ele vai se renovando dia após dia. Lá em Romanos também está escrito assim: e não sejais conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Por isso nós recebemos o Consolador,
para que nós possamos nos renovar pelo entendimento, para entender tudo que Cristo trouxe para nós. O Espiritismo veio para elucidar. Jesus ensinava sempre por parábolas. E eu trouxe para vocês uma parábola que chama Parábola das Bodas, que está em Mateus. Vocês conhecem a Parábola das Bodas? Ela parece uma parábola bem fácil, né? Mas a gente vai analisar a fundo. Acompanha comigo a leitura da parábola. Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo: o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para seu filho. Veja que ele está falando do reino dos céus. É como um rei que preparou um banquete, certo? Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo, enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados que preparei meu banquete. Meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Mas eles não lhes deram atenção e saíram, um para o seu campo, outro para os seus negócios. Os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou irado e, enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse a seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa, gente má, e a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. Ele lhe perguntou: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam: amarrem as mãos e os pés e lancem-no nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Parece fácil, né, essa parábola, mas ela não é tão fácil assim. Vamos tentar entender a parábola? Primeiro, eu quero que vocês entendam o sentido da palavra parábola. O que é uma parábola? Parábola é uma narrativa alegórica que passa uma mensagem indireta. O que é narrar? É contar uma história. Então, é contar uma história imaginária, alegórica, né? Cheia de fantasias, para tentar transmitir uma mensagem indiretamente, usando comparações. Foi o que Jesus fez. Lembra que lá no segundo versículo ele falou: o reino dos céus é como um rei, e aí começou as comparações. Vamos entender as comparações de Jesus? Então, quem é o rei? Deus. Quem é o filho? Jesus. O que são as bodas? A festa é o reino de Deus com os seus ensinamentos espirituais. Esta é a festa de Deus, os seus ensinamentos espirituais. Quem foram os primeiros convidados que se recusaram a ir e até mataram os seus servos? A mensagem do Evangelho que foi para o povo de Israel. Eles foram os primeiros convidados. Não foi lá a primeira mensagem? O povo de Israel, que foi rejeitado por muitos. Até mataram Jesus e muitos outros. Não é? Os convidados subsequentes, quem são? Aí Deus fala: então convida agora todo mundo, de todos os lugares. Vão lá e falam para eles virem para fazer parte do meu reino, sem origem, sem distinção. E aí, depois de Jesus, os seus discípulos saíram caminhando para levar a palavra. Paulo de Tarso andou mais de 15 mil quilômetros. Por 20 anos ele andou pregando a palavra de Jesus, né? Então, foi o que Deus falou: então vamos chamar outros, já que esses convidados aqui até mataram, né, o filho do rei, certo? E a veste nupcial? O que simboliza a veste nupcial? São as nossas virtudes.
A veste nupcial é a fé verdadeira, é a boa vontade de se encontrar com a verdade, de aceitar essa verdade, elementos essenciais para participar dessas bodas celestiais, dessa festa espiritual. Continuando, e o convidado que estava sem veste nupcial? Quem é esse convidado? É alguém que aceita o convite, mas não se compromete, não está preparado e nem comprometido com os ensinamentos, com os princípios do reino de Deus. Tem muita gente, não só aqui, como em qualquer outro centro, ou dentro de uma igreja, que está lá sentado só de corpo presente, mas comprometido mesmo não está. Esse é o convidado que não está adequadamente preparado, né? E a exclusão desse convidado despreparado, o que significa nessa parábola? É um alerta para que a gente não simplesmente aceite o convite, mas que a gente se prepare espiritualmente. Cada vez mais se prepare espiritualmente. E lançar nas trevas. Nossa, que mal, né? Que esse Deus aí, né? Vai lançar nas trevas, vai ter choro e ranger de dentes. O que significa isso? Então agora vai reencarnar no mundo de provas e expiações, onde haverá choro e ranger de dentes, ou seja, agora vai ter que aprender pela dor e pelo sofrimento, não pelo amor e pela alegria da festa espiritual. Esse é o choro e ranger de dentes. É o que nós estamos passando aqui, aprendendo pela dor, pelo sofrimento, né? Porque a gente não está vestido adequadamente para a festa espiritual ainda. Estamos nos preparando. Então, dessa parábola, o que a gente precisa entender? Tanto a segunda revelação, que foi o cristianismo, né, que Cristo trouxe a segunda revelação, a primeira foi Moisés, a segunda Cristo, né, que trouxe o cristianismo, e a terceira revelação, que é o Consolador que Cristo prometeu, o Espiritismo. Tanto o cristianismo como o Espiritismo representam essa celebração das bodas do Filho do Rei. E nós temos que estar preparados para participar dessa boda, dessa festa espiritual. Temos que nos preparar, temos que vestir a roupa adequada, certo? Então esse rei não poupa trabalho, não poupa esforço para que a gente possa se preparar. É a gente preguiçoso. A gente se prepara meia boca, né? Não engraxa o sapato, não passa a roupa, né? Por aí. E aí a gente chega no último versículo, que é: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. A parábola conclui com essa afirmação. Por quê? Porque muitas pessoas são chamadas para essa festa espiritual, mas somente aqueles que, com sinceridade, que se preparam adequadamente, é que vão estar preparadas para o banquete eterno. E aí eu quero trazer uma reflexão para vocês. Vamos pensar assim: quem poderia apreciar melhor Jesus Cristo e participar dessas bodas trajando a veste adequada? Quem poderia hoje falar assim, YouTube? Quem poderia apreciar melhor Jesus? Quem estaria mais apto a entender e compreender as palavras do Mestre Jesus? Os primeiros convidados ou os que vieram depois? Será que nós estamos preparados? Infelizmente, o que aconteceu ontem ainda acontece hoje. Nem todo mundo se prepara adequadamente para essa festa espiritual, né? Muitos são chamados, mas a maioria está cheia do quê? De desculpas. Igual lá na parábola. Um foi para o campo, outro foi para os seus negócios. Hoje eu não dá porque eu tenho que fazer não sei o quê. Não dá para eu ajudar a montar a cesta porque eu tenho que varrer a casa. É sempre cheio de desculpa. Então, muitos acabam se dedicando a uma religião toda material, né? Sem raciocínio, porque é muito mais fácil você fazer uma contribuição material e pronto, acabou. Né? Então, e sendo assim, a partir disso daí, de todo, né? Há 2025 anos atrás, Jesus trouxe esse ensinamento para nós, mas parece que foi ontem, né?
porque está acontecendo a mesma coisa agora. Então, quem é que tem culpa da decadência da moral? Quem que tem culpa da decadência da inteligência, da decadência do sentimento? É o próprio convidado, que não se veste adequadamente, que não se prepara espiritualmente, né? Não é Deus, não é Jesus, são os convidados. E esse convite para essa festa, né, o convite de Jesus, é para o despertar desse homem. Então, o Espiritismo, que é o nosso Consolador, na sua condição de movimento renovador das consciências, porque ele traz o entendimento para a gente, ele vem despertar o homem para um lugar onde a providência divina nos concedeu, onde a gente tem que estar, que é lá, na vida eterna, no mundo mais feliz. É esse o nosso lugar. Só que o Espiritismo vem despertar esse homem de forma esclarecida e de forma individual. Por que individual? Porque cada um é responsável pelo seu próprio destino. Eu não posso obrigar ninguém a ser espírita. Eu não posso obrigar ninguém a aceitar Jesus. Eu não posso obrigar ninguém a fazer tal coisa. Eu posso convidar. E é isso que Jesus fez. É um convite, né? Para despertar de forma esclarecida e individual. Então, o Espiritismo trouxe para nós, né, a chave dos princípios religiosos, forçando esse mesmo homem a observar as leis mais simples de Deus, que são as leis naturais que ele trouxe para a gente, e revelando ainda um impositivo de colaboração, e ninguém vai poder fugir. Todos nós vamos ter que colaborar com isso. Por isso que, para renovar o título da palestra, é preciso colaborar. Todos nós vamos ter que colaborar com isso. Porque a vida, na sua sabedoria generosa, ela demonstra esse princípio de colaboração, de cooperação em todo plano, em todo momento, em toda parte. Ninguém consegue fazer nada sozinho, sempre um tem que colaborar com o outro. A vida é uma força divina que marcha sempre para diante. Ela não fica parada, né? Então nada fica parado. Tudo caminha para melhorar, para se aperfeiçoar, e a gente precisa colaborar, porque cada criatura é uma peça significativa nessa engrenagem do progresso moral e espiritual da humanidade. Ou seja, quando a gente colabora, nós somos a parte, uma parte. Mas quando a parte colabora, ela vai colaborar com o todo. Por mínima parte que sejamos, nós vamos colaborar com o todo. Esse é o impositivo natural da colaboração, que eu vou explicar agora. Mas antes eu quero falar uma coisa, dar uma liçãozinha de português para vocês. Eu coloquei esse título provocativo mesmo. Impositivo natural da colaboração. Esse título é um paradoxo, né, Arlete? Porque se é imposto, não pode ser natural. Tudo que é natural não pode ser imposto, né? Não pode ser uma imposição, certo? Mas se você está falando que é uma imposição natural, Deus prova isso para a gente. Sabe como que ele prova? Olha lá. O verme enriquece a terra, e a terra sustenta o verme. Um colabora com o outro. Esse é o impositivo natural. A fonte, lá no comecinho, auxilia as árvores. E as árvores conservam a fonte. Porque as árvores, na beirada do rio, formam a mata ciliar. E as suas raízes seguram a terra para nada desmoronar. Então, um auxilia o outro. É a colaboração natural imposta por Deus, né? O solo ampara a semente, e a semente enriquece o solo. Pode ver que solo que não planta é solo seco. Se você planta, o solo fica enriquecido. Cada vez mais ele fica melhor, né? As águas formam as nuvens, e as nuvens alimentam as águas com a sua chuva. É a colaboração natural imposta por Deus, né? A abelha ajuda a fecundação das flores, e as flores contribuem com as abelhas na fabricação do mel.
E o homem está fazendo o quê? Só está comendo mel, né? Ele só está comendo mel. E o que ele está fazendo? Só que é só venha a nós o vosso reino. É só isso. Mas o Espiritismo veio para lembrar a gente. Da mesma forma que acontece na esfera das realizações materiais, o Espiritismo vem lembrar a gente, naturalmente, né, a nossa função. E a nossa função é na ordem moral da vida. Essa é a nossa função. Cada um precisa participar da ordem moral da vida. Por isso que as revelações dos Espíritos vêm trazer para nós esse nosso compromisso. Então eles convidam a todos, a todas as inteligências que estão realmente, mas realmente dispostas, primeiro, à renúncia da animalidade. Porque nós ainda temos pensamentos animalescos. Convida também a termos ideais mais elevados e edificantes. Porque só assim nós teremos a nossa renovação interior, que vai modificar a estrutura fluídica do ambiente mental de cada um. Lembra que eu falei? A parte, melhorando, melhora o todo. Então, se cada um modificar a sua estrutura fluídica mental, vai melhorar o todo. Por quê? Porque tudo começa no pensamento. O pensamento é o gerador das linhas de forças do mundo subatômico. Ele começa lá. A minha primeira palestra aqui eu falei sobre energia, não sei se vocês vão lembrar, falei que tudo era energia. Eu acabei falando também sobre os átomos, que existe uma partícula menor, que é o quarto, que é menor que os átomos, né? Falei da teoria das cordas. Então o pensamento está nesse mundo subatômico, nesse ínfimo mundo pequenininho, mas tudo começa lá, com o pensamento. Então o pensamento, ele é o criador das correntes do bem e do mal. Porque tudo começa no pensamento. Se você pensa, hoje eu vou fazer o bem, mas hoje eu vou fazer o mal. Tudo começa no pensamento. O pensamento é o criador das correntes de grandeza e de decadência, de humildade, de orgulho. É o pensamento que gera o egoísmo ou a solidariedade. Tudo começa lá no pensamento. Por isso que a gente precisa mudar o ambiente, nosso ambiente mental, né? Porque o pensamento, ele é sempre, a ação acontece segundo a vontade de quem exterioriza e dirige esse pensamento, ou seja, nós mesmos. Nós é que somos culpados pela decadência moral, né? Decadência dos sentimentos. Nesse sentido, a casa mental do homem ainda está mergulhada em pensamentos de estreiteza espiritual. Todos nós temos. Todos nós temos. Mas o Filho do Rei, né, Jesus, convida a todos para quê? Primeiro, para adquirir domínio sobre as trevas do instinto, a animalidade, dominar esses pensamentos, controlar a corrente dos desejos e dos impulsos. Convida a todos para renovar-se com aspirações em planos mais altos, mais edificantes, né? Convida a todos a despertar o coração para a verdade, para a justiça e para o bem. Esse é o convite para as pessoas. Foi isso que Deus, o reino de Deus veio convidar, para que todos acordassem, despertassem, porque quem acorda se torna um ponto de luz. Olha que interessante, né? Então os despertos, quem desperta e muda o seu ambiente, né, fluídico da casa mental, ele passa a produzir fluidos ou forças regeneradoras de redenção, iluminando então todo o plano mental da Terra. Olha que interessante. Aí a Terra vai conquistar essa vida cósmica que é o grande futuro de todos nós. E ainda nós vamos auxiliar aqueles que ainda se encontram dominados pelas trevas do instinto. Então, quando cada um de nós muda a nossa vibração mental, a gente se torna um ponto de luz. Vários pontos de luz vão ajudar o campo mental da Terra a se modificar. Os nossos pensamentos é como, sabe o efeito estufa? Camada de ozônio, material, né?
plano material. Plano espiritual, nossos pensamentos, nosso campo mental fluídico, forma a camada de ozônio espiritual em volta da Terra, vamos dizer assim. É o nosso campo fluídico mental que faz isso, né? Então, a nobre missão do Espiritismo, que aliás a lição de hoje do Evangelho foi sobre a missão do Espírita, né? É engraçado que toda vez parece que casa, né? A nobre missão do Espiritismo, então, é descortinar essa grandeza da universalidade divina, trazendo para essa acanhada visão terrestre, porque nós somos desse tamanho assim, diante da universalidade de Deus, né? Mas a nossa missão como espíritas é muito maior, né? O nosso ideal santificante com Jesus é o engrandecimento da Terra. Nós precisamos mudar o campo fluídico da Terra para que ela se divinize, para que ela deixe de ser um mundo de provas e expiações e se torne um mundo de regeneração. Sabe aquela história dos últimos serão os primeiros? Será que nós somos os primeiros convidados ou nós somos os últimos? Né? Essa é a nossa missão, é o nosso ideal santificante com Jesus. É preciso entender que as energias mentais de cada habitante da Terra é que forma esse envoltório fluídico em volta do planeta e retém a gente aqui. É isso que nos retém aqui. Então nós só vamos conseguir varar esse teto sombrio, né, como nos tornando raios de luz emanados do nosso interior. Só assim que a gente vai conseguir. Por isso que a gente precisa colaborar para renovar a Terra. Essa é a minha mensagem inicial desde o começo. Então todos nós possuímos importantes obrigações de aperfeiçoamento individual do nosso próprio espírito. Nós temos que melhorar a parte, porque melhorando a parte, o todo também se aperfeiçoa e melhora, certo? Então é para isso que nós precisamos trabalhar, porque a alma que fica ociosa, que não trabalha, ela se perde, né? Nós precisamos trabalhar para a harmonia geral da Terra. E nesse sentido, então, é preciso lembrar que o mundo espiritual não abriu suas portas para a gente ficar aqui no bem comum, para ficar na ociosidade. Eles vieram para ensinar, para a gente trabalhar. As almas que regressam do túmulo, né, os espíritos que vêm trazer mensagem para nós, eles indicam para cada companheiro essa importância da existência na carne. Mas eles trazem muito mais que isso. Eles trazem para nós essa responsabilidade de serviço incessante do bem. É para isso que a gente precisa viver. Para o bem. Essa é a felicidade imperecível. Porque eles dizem assim: cérebros e corações em disponibilidade de palavras outras e pensamentos vedados, pensamentos radicais, são um congelamento deplorável do serviço de evolução. Congela a nossa evolução. Então a gente precisa sempre trabalhar para o bem. Mas como que eu posso fazer o bem? Kardec traz uma resposta para nós. Lá no Livro dos Espíritos, tem uma pergunta que diz assim: haverá pessoas que pela sua posição não tenham possibilidade de fazer o bem? Ah, eu sou muito pobre, não consigo fazer o bem. Ou eu não tenho tempo, não posso ser caridoso. Aí a gente lembra da outra parábola do óvulo da viúva também, mas isso não vem ao caso agora. Então, os espíritos responderam assim para Kardec: não há ninguém que não possa fazer o bem. Não há. Por menor que seja a contribuição, todos podem ser úteis. Ainda disseram: somente o egoísta nunca encontra um momento de praticar o bem. Só o egoísta não consegue praticar o bem. Basta que esteja na relação com um outro ser humano que a oportunidade vai surgir para você fazer o bem. Seja o que for, né? Cada dia da vida oferece uma possibilidade para você fazer o bem se você não estiver cego pelo egoísmo. E fazer o bem não é somente ser caridoso, mas ser útil. Ser útil para a pessoa, né? Sempre na medida do possível e quando se fizer necessário. Então, façamos assim. Façamos o bem o
tempo todo, pois são os filetes de água que ao se juntarem formam os grandes rios. Ainda tem 5 minutos, né? Mas antes do último slide, nessa questão de fazer o bem, e só para exemplificar o que Kardec quis dizer, que todos podem fazer o bem, nesse livro aqui, tem uma historinha aqui no final que eu encontrei, eu quero ler para vocês. É bem rápido, tá, gente? Na verdade, essa história eu já vi num filme espanhol, chama La Língua das Mariposas, A Língua das Mariposas. Mas eu encontrei nesse livro também. Vou ler rapidinho para vocês terem uma noção do que é fazer o bem. 2 homens seriamente doentes ocupavam o mesmo quarto em um hospital. Um deles ficava sentado em sua cama por 1 hora, todas as tardes, para conseguir drenar o líquido dos seus pulmões. A cama ficava próxima da única janela existente no quarto. O outro homem era obrigado a ficar de bruços em sua cama por todo o tempo. Eles conversavam muito, falavam sobre tudo, família, serviço militar, sobre tudo. O homem perto da janela, toda vez que fazia o procedimento, começou a contar o que via lá fora. Ele dizia que da janela dava para ver o parque com um lago, bem legal. Patos e cisnes brincavam na água, enquanto crianças brincavam, jovens namoravam, tinha infinitas flores de muitas cores, fazia descrições maravilhosas. Ele o fazia de modo primoroso, com detalhes, e o outro homem fechava seus olhos e imaginava a cena pitoresca. Afinal, ele não podia sair da cama. Uma tarde descreveu um desfile na rua. Embora ele não pudesse escutar a música, ele podia ver e descrever tudo. Semanas se passaram. Em uma manhã, a enfermeira do dia chegou trazendo água para o banho dos 2 homens, mas achou um deles morto. O homem que ficava perto da janela morreu pacificamente durante o sono à noite. Ela chamou os atendentes do hospital para levarem o corpo embora. Assim que julgou conveniente, o outro homem pediu à enfermeira que mudasse sua cama para perto da janela. Assim ela fez. Finalmente, ele poderia ver tudo por si mesmo. Ele se esticou ao máximo, lutando contra a dor para poder olhar através da janela. E quando conseguiu fazê-lo, deparou-se com um muro todo branco. Não dava para ver nada. Ele então perguntou ao enfermeiro o que teria levado o seu companheiro a descrever coisas tão belas todos os dias, se pela janela só dava para ver um muro branco. A enfermeira respondeu que aquele homem muito doente, por causa da doença, era cego, não poderia ver nada, mesmo que quisesse. Talvez ele só estivesse pensando em distraí-lo e alegrá-lo um pouco mais com suas histórias. Viu como é possível fazer o bem quando a gente quer? Independente de qualquer coisa, né? Então, para finalizar, o que eu quero dizer para vocês é que a renovação é um compromisso de cada um de nós, mas a colaboração somos todos nós colaborando para que todo se modifique, né? Então, o primeiro compromisso de cada um que se relaciona com a doutrina espírita deve ser a sua própria renovação, porque somente a prática do bem e da caridade vai salvar o homem. Não é a religião, não é a crença, não é nada disso. É a prática do bem e da caridade. E lembrando uma palestra que eu fiz, o Emmanuel diz o seguinte: o espiritista sincero, enriquecendo os valores da fé, representa o operário da regeneração do templo do Senhor. Qual que é o templo do Senhor? O planeta Terra. Nós que precisamos trabalhar para regenerar a Terra. Esse planeta onde os homens se agrupam em vários departamentos e em altares diversos. Então não importa a crença que cada um tem. O importante é praticar o bem, né? Ter pensamentos bons para nos tornarmos pontos de luz, mudarmos o campo mental fluídico em volta da Terra. Porque não
não importa quantos altares existam, mas existe apenas um só Mestre, que é Jesus Cristo. Tá bom? Essa é a minha mensagem de fim de ano para vocês. Espero que vocês se renovem e se tornem pontos de luz. Muito obrigada a todos.